O voo espacial humano, há muito tempo domínio de agências governamentais com metas científicas e objetivos políticos, agora virou também um centro de disputa entre bilionários. O primeiro deles foi Denis Tito, que em 30 de abril de 2001 chegou à Estação Espacial Internacional por meio de um foguete russo Soyuz, tornando-se assim o primeiro turista espacial do mundo. Para Tito, na época com 60 anos, foi o culminar de um sonho que ele tinha desde que era jovem, para o qual desembolsou cerca de 20 milhões de dólares. Mais de 20 anos depois, no dia 11 de julho de 2021, às 11 horas e 30 minutos, partiu o primeiro voo da empresa Virgin Galactic levando turistas ao espaço. A tripulação foi composta apenas por funcionários da empresa e pelo seu fundador, o britânico Richard Branson. Eles viajaram no White Knight II, um avião não convencional que foi batizado de VSS Unity. Assim, o magnata saiu na frente do ex-CEO da Amazon e atual homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, e do fundador da Tesla, Elon Musk, outros membros de uma elite global que planejam voar para a atmosfera. Mas nesta terça-feira foi a vez de Bezos ir para o espaço. Ele embarcou no primeiro voo com seres humanos a bordo da Blue Origin, sua empresa de exploração espacial. Em apenas 10 minutos, a viagem foi concretizada com sucesso. O lançamento aconteceu às 10 horas e 12 minutos. E a nave tocou o solo terráqueo de volta às 10 horas e 22. No local de pouso, a equipe comemorou com champanhe o sucesso da missão. The newest international astronauts, the crew of New Shepard. Congratulations all four of you. Mas o que essas ambições representam para a sociedade? Quais são os seus impactos? O que elas podem nos falar sobre o espaço? O que esses avanços representam? É sobre isso que falamos hoje no Direto ao Ponto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A viagem de Richard Branson na semana passada teve duração de 90 minutos. E a aeronave voa acima de 80 km, ou cerca de 50 milhas, que é a altitude que os Estados Unidos reconhecem como a fronteira do espaço. No seu retorno, o magnata disse que era uma sensação única, uma experiência única da vida. Ele afirmou que sonhava com este momento desde criança, mas honestamente, nada pôde prepará-lo para a visão da Terra do espaço. No entanto, a Federação Internacional de Aeronáutica, que regulamenta os esportes aeronáuticos e as tentativas de recorde, coloca a fronteira do espaço na chamada linha de Kármán, uma zona que corta a atmosfera 100 km acima do nível do mar. Por isso, a companhia Blue Origin de Bezos disse que Branson não voou alto o suficiente para ser considerada uma viagem espacial. A empresa também escreveu no seu Twitter que seu sistema de lançamento reutilizável, o New Shepard, foi projetado para voar acima da linha de Kármán, de forma que nenhum de seus astronautas tenha um asterisco ao lado de seu nome. Abre aspas. Para 96% da população mundial, é na linha de Kármán, que é reconhecida internacionalmente, que começa o espaço. Fecha aspas. E apesar disso alimentar a disputa comercial entre as empresas, não existe uma definição internacional clara sobre o tema. Quem parece não ter se importado é Elon Musk, que ambiciona levar o homem a Marte e já tinha tornado pública suas intenções de construir uma base espacial no planeta vermelho. Ele próprio deve ir ao espaço, mas não pela sua empresa, a SpaceX. Recentemente, o dono da Tesla reservou uma vaga para viajar a bordo de um dos foguetes da companhia de Branson, tendo pago nada menos do que um depósito de 10 mil euros para garantir um assento. O voo de Bezos, ontem, ocorreu no 52º aniversário do primeiro pouso tripulado na Lua, a do Apollo 11, que aconteceu em 1969. Na Blue Origin, a aeronave se chama New Shepard. Trata-se de um conjunto de foguete que faz a propulsão e uma cápsula, onde vão os passageiros e tripulantes. E é esse pedaço que efetivamente chega ao espaço suborbital. O foguete foi lançado com 4 passageiros. Primeiro, Jeff Bezos. Segundo, o seu irmão Mark Bezos.
A terceira passageira foi Wally Funk, pioneira do setor aeroespacial de 82 anos e que fez parte de um grupo de aviadoras chamado Mercury 13, programa lançado em 1961 para levar mulheres ao espaço e que foi descontinuado antes que ela pudesse realizar o feito. O último passageiro foi Oliver Deman, um estudante de física de 18 anos que ganhou a viagem de seu pai de presente. Faltando 45 minutos para o lançamento, a equipe seguiu em direção rumo ao foguete para o embarque, o que inclui um trajeto de 2 milhas de carro e a subida na estação de embarque. Essa viagem é uma demonstração de confiança de Jeff Bezos em seu produto, assim como aconteceu com Richard Branson. É uma propaganda que pode trazer recursos para as empresas e para o setor no longo prazo. E é justamente para falar sobre esse porvir das viagens espaciais que eu recebo Marcelo Zanetti. Ele é professor do Departamento de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Maria. Marcelo, para a gente começar, apesar de estarmos falando aqui sobre Richard Branson e Jeff Bezos principalmente, lá em 2001 o Dennis Tito já havia chegado à Estação Espacial Internacional. Esse caso do Dennis Tito é bem interessante, né? Porque ele foi estimulado por um grupo privado que foi batizado de Mir Corp, que queria privatizar a Mir. Lá no final da vida útil da Mir, a NASA estava tentando convencer a Rússia a abandonar o investimento da Mir, né? Porque eles tinham que gastar muito com manutenção da Mir, quando a NASA, né, e outros governos, né, estavam já fomentando a implantação da Estação Internacional Espacial. Então, para que continuar investindo na Mir se você podia botar aquele investimento e colaborar na Estação Internacional Espacial? Então, nesse contexto, né, esse grupo eles não queriam que a Mir fosse destruída, né, porque desativar quer dizer eles iam fazer uma reentrada controlada e ia ser destruída. Então, eles tentaram intervir para salvar a Mir e fazer outro uso dela, né. Eles tinham um plano de negócio super ambicioso, né? Eles queriam gravar programas de TV, né? Era um milionário lá do entretenimento e ele queria... Então ele tinha essa visão, mas o pessoal também estava vendo turismo e tal. E aí o Dennis Tito foi um dos primeiros que eles contataram e concordou em assinar com eles, né? No final ele acabou não indo para a Mir, né? Porque a empreitada toda desandou, porque a Mir Corp, ela batia de frente com os interesses do governo americano, que eles não queriam que isso aí continuasse, né? Porque eles queriam lidar direto com a Rússia, então ficou eles no meio do caminho e aí foi uma briga grande, aí acabou ficando impopular a iniciativa deles e aí acabou o investimento externo, quase que faliu a empreitada e aí sem recurso a Mir foi desativada e ela ela sofreu a reentrada, né? Eles chegaram a investir, né, um valor na Mir, né, de forma privada, eles pagaram a Rússia, né, esse grupo empresarial, e eles até custearam o que pode ser chamado da primeira missão tripulada com financiamento privado que serviu uma estação espacial, né, que é a Soyuz TM-30, né? Eles pagaram para ir ver como estava o estado da Mir, né? Eles levantaram a órbita da Mir nessa missão aí, só que aí depois a coisa desandou e eles tiveram que abandonar o negócio. Mas o Dennis Tito, de fato, tem assim uma controvérsia, mas o voo dele nasceu da iniciativa privada. Ele acabou voando pela Rússia depois, né? Mas começou com a iniciativa privada mesmo. Então quero que nos explique como começou essa vontade de fazer turismo no espaço e como a engenharia aeroespacial tem facilitado isso. O que aconteceu, né, de lá para cá é a questão da miniaturização da eletrônica, né? Então você consegue reduzir os sistemas, né, eletrônico, a parte de controle, essas coisas ficam mais baratas. A parte de propulsão mesmo, você continua usando os mesmos combustíveis que o pessoal usava lá, o von Braun usava lá na Alemanha, em Peenemünde, lá em 1930, as mesmas tecnologias, né? Combustível líquido, né? Porque o combustível líquido ele é mais fácil de controlar, né? Porque você consegue parar a queima, né? Um motor a propelente sólido, uma vez que ele começa a queimar, só você fazendo uma ação de abort mission, né? Sei lá, explodir o foguete, alguma coisa assim, uma explosão controlada, para ele parar. Agora, senão ele não para. Então a gente continua usando esses propelentes líquidos, né? Porque é mais fácil de controlar, né? Também tem um impacto, dependendo do que se usa, né? Também tem um impacto ambiental
menor, né? Então estava até tendo uma treta aí semana passada com o Richard Branson e o Jeff Bezos, falando que o propelente que o Richard Branson usa é muito mais poluente que o dele, então eles vão nesses detalhes assim para tirar o mérito do outro. Mas no geral o que está acontecendo é que a gente está vendo os custos sendo reduzidos e a confiabilidade dos sistemas aumentando. E é isso que permite a iniciativa privada participar, né? Antes era uma empreitada governamental, né? A gente tinha lá os governos, a sociedade toda acreditando e investindo em imposto e recursos de taxação, investindo nesses programas, né? Que eles ampliam o horizonte, né, humano, mas não necessariamente dão lucro, né? E aí os governos, eles têm uma capacidade limitada de lidar com isso, né? Aí eles acabam, para não ter risco, né, eles acabam investindo mais do que precisa. E a iniciativa privada, como ela precisa dar lucro, eles têm que minimizar o custo, né? Então eles têm que ser muito criativos para minimizar o custo, minimizar o risco, né, e maximizar o retorno do investimento deles, né? No final das contas, tem que dar lucro. Muito do que a NASA fez também era na verdade, contratos, né, com a iniciativa privada, né, mas eram aqueles contratos assim que não tinha limites, né? Mas agora não, agora o pessoal, para sobreviver nesse novo mercado, eles têm que ter lucro. E Marcelo, tu comentaste um ponto bastante interessante aí nessa rixa, a gente pode chamar assim, entre o Jeff Bezos e o Branson, que é a questão de quão longe eles foram. A gente viu depois que o Branson voou, a Blue Origin, a do Bezos, escreveu no Twitter lá que Branson tinha ido para o espaço, mas com um asterisco do lado, porque ele não tinha ultrapassado a chamada linha de Kármán. Então eu queria que tu me explicasse o que é essa linha, o que ela é importante. Então, na verdade, isso é só um limite que o pessoal meio que colocou de forma arbitrária para separar aonde começa o espaço, né? O que a gente tem, na verdade, é a atmosfera, e aí ela é dividida em camadas, né? Tem várias camadas lá, né? Troposfera, estratosfera e mesosfera. O que varia, né, com a altitude é a densidade da atmosfera, né? Então, com densidade, você consegue sustentar voo, ou seja, você tem um veículo se deslocando horizontalmente na atmosfera. O que está mantendo ele naquela altitude? Não é a própria atmosfera, né? Quando ele se desloca pela atmosfera, ele sofre uma ação de sustentação que permite que ele continue voando. Então você precisa de ter a atmosfera para isso. Essa ideia de estabelecer um limite é justamente falar um ponto onde não dá mais para contar com a atmosfera para te sustentar. Então você tem que se sustentar com uma propulsão que independe da atmosfera. Essa linha lá, mais ou menos 85 quilômetros, é onde a gente considera a atmosfera densa o suficiente para começar a calcular efeitos de arrasto e outras coisas do tipo, né, que influenciam na aerodinâmica dos veículos, né? Então, passou do limite ali onde a gente considera a atmosfera densa. Então, de certa forma, ele passou da atmosfera, né? Então, essa questão de 85, 100 quilômetros é só uma formalidade, né? Uma convenção. Se for ver, tem uns colegas até que comentam, né? Tinha que ter entrado em órbita, só subir. Não adianta você subir 200 quilômetros, você não entra em órbita, você não cruzou, fez a volta ao mundo lá em alguns minutos, né? E é isso que isso que é a parte talvez mais icônica do voo espacial, né? Você fazer um voo orbital. O Brasil tem foguetes de sondagem que passam 200 km de altura, então não é que é um foguete bem menor, né? A carga que ele consegue carregar é bem menor. Talvez desse para amarrar alguém na ponta do foguete para descer de paraquedas depois, né? Não sei se o cara consegue ficar vivo, porque a aceleração desses foguetes menores é tão alta que acho que o corpo humano talvez nem resista. Mas de fato, né, essa é uma bobagem aí que eles querem brigar, mas não tem muito sentido, né? No geral, eles subiram. O que fascina as pessoas, né, acho que é ver o planeta, né, ter uma visão que a gente tá limitado aqui a nossa experiência do dia a dia, né? A gente vê até o horizonte, né? Então acho que ter essa dimensão, né, ter essa percepção da sua dimensão relativa ao tamanho do planeta, quando você está fora dele, 80, 100 km de altura, já muda, acho que a perspectiva do ser humano, né? Então acho que é isso que empolga as pessoas, né? Chegar na fronteira ali, ver onde que é o limite, né? Além da adrenalina, né? Tem os doidos que também gostam da adrenalina, né? O voo do Jeff Bezos foi muito mais adrenalina que o do
do Richard Branson, né? Porque aí você tem que contar com paraquedas que tem que abrir, e aí tem que abrir na hora certa, e é mais estresse, né? Então você fica na adrenalina ali até o paraquedas abrir. O Richard Branson era um planador, né? Depois que ele volta para a parte densa da atmosfera, aí ele consegue planar, né? Ele tem sustentação e eles conseguem pousar de uma forma controlada, né? Agora, com uma cápsula sustentada por um paraquedas é bem mais adrenalina. Marcelo, tu comentaste então dessas diferenças entre a Virgin Galactic e a Blue Origin, né, do Bezos e do Branson. A gente tem também nesse cenário aí um outro personagem, que é o Elon Musk, com a SpaceX. Eu queria então que tu comentasse um pouquinho das diferenças de objetivos e das tecnologias usadas para essas três empresas aí fazerem seus voos ao espaço. O que todos eles concordam, né, que a tendência é reuso. Você reusa a plataforma. As espaçonaves de todos eles, né, os foguetes, eles são reutilizáveis, né? Então, o Elon Musk tem lá o Falcon 9, que é um foguete que tem um booster, né, que é o primeiro estágio dele, retorna. Então, você consegue reutilizar o primeiro estágio, né, que é uma grande economia ali, né, de hardware que você tem, né? Porque antes, até então, você tinha que construir tudo do zero, né? Não dava para reaproveitar nada. Então, tem uma grande economia aí nesses sistemas. Aí as outras são a mesma coisa. Jeff Bezos usa também um foguete bem parecido com o do Elon Musk, que é o Falcon 9. O New Shepard, ele é menor, né? Bem menor que o... Não lembro agora o tamanho dele, mas ele é bem menor que o Falcon 9. Tem uma foto assim que você vê um do lado do outro, a escala. Ele é bem menor. Mas é uma plataforma reutilizável também. Ele deve ter notado que ele retorna, né, da mesma forma que o Falcon 9 lá da SpaceX retorna e pousa automaticamente. O New Shepard também fez a mesma coisa, né? A cápsula se separou, ela desce com paraquedas, mas o foguete desce numa aproximação controlada pela própria propulsão do foguete, né? A diferença maior é que, por exemplo, o Richard Branson, né, o Unity 22, né, 22 lá, aquela aeronave dele, ele usa a propulsão híbrida, que é uma propulsão que tem uma componente sólida e uma componente líquida, né? Qual que é a vantagem disso? Tendo uma componente líquida, você consegue interromper a queima, né? Então, dá para controlar o voo. E lembrando que o Unity 22 lá, ele é airborne. Eu não sei como que se usa esse termo, acho que é aerotransportado, não sei se é esse o termo certo em português, mas ele vai carregado na asa de um avião que foi especialmente projetado para carregá-lo. E isso quer dizer que quando você está ali na asa, o seu combustível tem que estar pronto. Por que eu digo isso? Porque motores a propelente líquido, normalmente o oxidante ele é líquido e tem que ser refrigerado para ele estar na fase líquida, né? Normalmente se usa o oxigênio líquido, e o oxigênio na temperatura ambiente ele é um gás. E aí, para você ter um reservatório de gás, se você comparar um reservatório de gás com um reservatório de líquido, o reservatório de gás ocupa muito mais volume. Então, além de aumentar a eficiência da queima, né, usando um propelente líquido, uma fase líquida, você ainda reduz o volume da espaçonave, né? Então, aquele avião lá do Richard Branson, ele tem essa limitação, né? Como ele vai embarcado na asa de um outro avião, ele não pode abastecer em solo, ele não pode dar o luxo de abastecer em solo o tanque lá de oxigênio líquido e decolar, né? Porque até ele chegar lá no ponto de separação, já esquentou, não vai ficar gasoso, ele vai vazar, tem umas válvulas de segurança, ele acaba vazando, né? Para não explodir o tanque, né? Então ele tem sérias limitações com isso, né? Por isso que ele usa a propulsão híbrida, né? E aí ela também tem uma eficiência energética ali diferente, né? Menor que a propulsão líquida. Então, no geral, tem o SpaceX e a Blue Origin, né? Eles são bem parecidos em plataforma e tal. Só o Richard Branson que é diferente. Então, na verdade, ele está num nicho bem diferente, né? A Blue Origin, ela tem outro projeto que visa competir diretamente com a SpaceX, que é o New Glenn. O Glenn é o nome lá do primeiro astronauta americano que entrou em órbita. Então, eles têm esse projeto que é mais ou menos do mesmo porte, um pouco maior até que o foguete da SpaceX, que eles apresentaram, né, para competir naquele contrato que a NASA anunciou o resultado, acho que foi o ano passado, para missões lunares, né? No fim, quem ganhou foi a SpaceX, mas a Blue Origin também tinha um foguete ali que daria conta. Eles não construíram ainda, não sei se já... Acho que não tem nenhum teste ainda dele. Eles estavam primeiro testando esse Blue Origin, esse New Shepard, que é bem para turista, né? Você vê pelas proporções, ele não vai entregar mais que aquilo, né? É só um estágio, ele é bem pequeno, então ele alcança uma altitude e volta, ele não vai entrar em órbita, né? Para entrar em órbita,
Provavelmente teria que ter mais um estágio, e com aquela proporção eu acredito que não dê. Teria que ser um foguete maior, que é a proposta do Neil Glenn. E como tu analisas esse movimento de turismo espacial? Que tipo de desdobramento pode ter para a área, tanto da aeroespacial quanto da física, e quanto isso é puramente diversão, entretenimento de bilionários? Estão fomentando lá um nicho de mercado novo, né? Então, na pior das hipóteses, vai gerar um monte de emprego aí que não existia, né? Vai ter um mercado novo de entretenimento, né? O pessoal poder ter essa experiência, né, de chegar numa certa altitude, né? Tem a questão também da microgravidade, né, que não é só você ver o planeta lá de longe, você vai também passar pelaquela experiência de ter peso zero, né, flutuar lá que também acho que talvez seja o atrativo também, outro atrativo, né, é você estar naquela sensação de queda livre, mas sem estar caindo de paraquedas, né, porque é mesmo, caindo de paraquedas é a mesma coisa, só que você tem o arrasto da atmosfera vindo na sua cara, né, então, de certa forma, a atmosfera se sustenta numa queda livre, mas nada mais é do que uma queda livre, aquele momento de gravidade zero, né? Você só não sente o arrasto da atmosfera, mas é uma queda livre, né? O Einstein mostrou isso, a teoria da relatividade, foi basicamente isso o insight que ele teve, né? Mas é um nicho de mercado novo, né? Para ser ocupado, e com as inovações que eles vão criando lá para ter esses sistemas funcionando de forma confiável, com certeza outras deve afetar outras indústrias, né? Por exemplo, baratear também o preço de experimentos embarcados, né? Também isso é um outro nicho de mercado. Se você for ver lá, todas essas empresas, né, eles anunciam que eles têm espaço para carga paga, inclusive a do Richard Branson, né, para você fazer um teste lá com o seu produto em gravidade zero, né? Então tem várias indústrias lá que têm interesse, né, farmacologia e um monte de outras coisas lá que eles querem, sei lá, o que acontece se eu sintetizar uma molécula em gravidade zero? Consigo criar um produto melhor e etc, né? Então, todas essas empresas elas preveem espaço dentro da espaçonave lá para fazer testes de microgravidade, né? Então, esse é outro nicho ali, não é só o turismo, né? Eles também têm essa parte de carga paga para fazer isso. Obviamente, né, o New Shepard e o Unit 22, né, que são o da Blue Origin e da Virgin, respectivamente, né, eles não entram em órbita, né? Então não dá para você colocar pequenos satélites lá em órbita com eles, né? A SpaceX já tem essa capacidade, né, de colocar satélites de vários portes em órbita. Então isso aí também é outra coisa que está mudando bastante, né? Justamente por causa dessa questão da miniaturização da eletrônica, né? Você consegue fazer o que um satélite que pesava centenas de quilos, você consegue fazer um satélite bem menor, né? Então vai custar menos para você pagar para botar ele em órbita, né? Então esse é um outro nicho de mercado aí que está crescendo bastante, né? Então você precisa ter lançadores para lançar esses satélites, né? Hoje os foguetes que tem, pensando na iniciativa privada no geral, no setor do New Space, os foguetes que tem são foguetes muito grandes, né? Então eles têm uma capacidade de carga que você não vai usar, você não vai lançar um foguete para usar só 10% da capacidade de carga. Você acaba alocando muito mais outros objetos para lançar junto, né? Que são essas missões compartilhadas, né? E aí a iniciativa privada, o que você vê aí é que tem várias propostas de lançadores para carga menor, né? Então acaba saindo mais barato, você pode lançar missões só os seus artefatos, né? Não precisa, de repente, ficar esperando uma janela lá para abrir uma vaga numa missão compartilhada, etc, né? O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.